Amém, gente? Vocês estão felizes? Estão animados? Nós estamos começando a nossa série sobre fé, vida de fé. Quem precisa de fé aí? Para começar o ano assim, daquele jeito, começar o ano cheio de fé, cheio da palavra de Deus, para alcançar tudo que Ele tem para nós nesse ano. Você está preparado, meu irmão? Eu quero dizer para você que esse é o seu ano. Esse é o melhor ano da sua vida. Fala com a pessoa que está do seu lado, esse é o melhor ano da sua vida. Esse é o ano que Deus vai te surpreender. Amém? Amém, gente. Pode. Depois vocês voltam aí. Se você quiser fazer um som de guerra assim no fundo, deixa alguém aí fazendo o guitarrista e o tecladista e o baixista e o violão. E a bateria, fazendo um som de guerra. Assim, tan, 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 tan. Hoje é guerra, entendeu? Tô brincando, mas se vocês quiserem ficar, pode ficar. Não vou te impedir. Ah, fica aí, senhor. Não dá nada não. Amém, gente? Vocês estão animados? O baterista vai no banheiro. Eu estou animado demais, estou muito feliz de estar aqui. Você volta. Você vai, mas você volta. Quero o som de guerra no fundo. Estou muito feliz de estar aqui, dando abertura a esse tema sobre vida de fé. E hoje nós vamos falar sobre fé para a salvação. Fé para ser salvo. Quantos salvos nós temos aqui nessa noite? Olha que maravilha. Nós somos salvos, irmãos, pela graça de Deus. E nós cremos nisso, e eu quero dizer para você que esse tema, ele veio da parte de Deus. Para quê? Para a gente realmente começar esse ano de 2025 vibrante. Começar esse ano de 2025 na palavra, com aquilo que é essencial para a gente poder viver. Onde? A fé na palavra de Deus. Entendendo que eu sou salvo e eu tenho responsabilidades para poder viver. E eu sei que Deus tem o melhor para nós nesse ano de 2025. Eu não sei se você já começou ele muito bem, ou se você começou talvez tropeçando, mas eu quero dizer que essa noite não é uma noite normal. É uma noite especial da palavra de Deus, onde o Senhor vai te colocar de volta para o propósito, vai te colocar de volta no trilho, vai te colocar de volta para caminhar com fé, com perseverança, crendo naquilo que Ele prometeu, resgatando talvez coisas que foram perdidas e colocando você de volta no caminho certo. Essa é a palavra da fé, meu irmão. Mesmo que a gente não esteja vendo, nós vamos crer. Mesmo que a situação pareça impossível, eu vou continuar crendo. Mesmo que pareça grande demais, eu vou continuar crendo. Por quê? Porque eu tenho fé. Quantos têm fé aqui essa noite? Amém? Então, meu irmão, se prepara. Se prepara para esses dias que nós vamos viver aqui, dias de milagres. Fala com a pessoa que está do seu lado, você está preparado para viver dias de milagres? Você está preparado para ver algo novo do Senhor? Como o Rafa disse aqui no primeiro culto do ano, o Senhor está abrindo um caminho no meio do deserto, rios no meio do deserto, há portas que só o Senhor pode abrir, e eu creio que essa noite é o início de tudo isso que está começando, portas que vão se abrir, caminhos que vão se abrir, oportunidades que vão surgir. Esteja preparado, meu irmão, para oportunidades de Deus. Esteja preparado para algo novo de Deus que está para chegar. Há uma nova dimensão de Deus chegando para nós. Há um nível mais profundo de Deus chegando para nós. Você está preparado para isso, meu irmão? Você está preparado para mergulhar? Para entrar num nível de mais intimidade, de mais fome, de mais sede, de mais desejo pela palavra, de ouvir mais a palavra de Deus, de mais certeza, mais respostas de oração? Você está preparado para isso? E eu quero declarar sobre a sua vida mais respostas de oração, mais percepção do Espírito, mais sensibilidade do Espírito. Eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida, você será muito mais guiado pelo Espírito de Deus esse ano. Esse ano você não vai retroceder, meu irmão, você vai avançar. Eu declaro em nome de Jesus constância na sua vida. Você não vai ficar para trás, você não vai ficar pelo caminho, não. Aquilo que você começar, você vai até o final. Essa é a palavra da fé que nós cremos. Amém? Você está preparado? Pronto, agora sim. Vamos abrir a Bíblia então lá em Efésios, capítulo 2, versículo de número 1. Nós vamos falar aqui 5 pontos essa noite. Ixi, aí ó. Vamos falar 5 pontos essa noite. Vou falar um pouquinho de fé, vou falar um pouco de salvação, justiça de Deus, graça de Deus. E depois vamos falar 3 pontos para fortalecer a nossa fé nesse ano e continuar desenvolvendo a nossa salvação. Amém? Você fica feliz? Vocês estão me ouvindo bem? Deu uma
Uma parada, isso mesmo? Cadê os irmãos que falou que ia voltar a fazer o fundo de guerra e tá todo mundo para lá? Tiagão, volta aqui, gente. Me ajuda aqui. Amém, irmãos? Vamos ler Efésios 2. Eu prometo que não vou demorar. Acredito que vai ser uma mensagem bem rápida, mas eu creio que o Senhor tem muito a falar nas nossas vidas essa noite. Amém? Efésios 2, versículo de número 1. Diz assim. Vai lendo aí do jeito que você quiser. Depois a gente se encontra em algum lugar. Todo mundo abriu, dá para ler, vamos lá. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos seres do mundo invisível. É o diabo. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos de riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Amém, meu irmão? Fecha os seus olhos rapidamente. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, nos submetemos a ela nessa noite, pedimos ao Senhor, fale ao nosso coração. Estamos à disposição do Teu Espírito para ouvir aquilo que o Senhor tem para esse ano de 2025, para a gente poder andar em fé, Pai. Em nome de Jesus, eu já repreendo toda distração, todo espírito contrário que tenta roubar essa palavra, roubar essa semente, e nos declaramos, ó Pai, diante do Senhor, como pessoas que dependem do Senhor, dependentes do Senhor. Em nome de Jesus, já te agradecemos. Amém, amém, amém. Meu irmão, esse texto é maravilhoso. Nós estamos falando, o apóstolo Paulo está falando em Efésios para um povo que muitos ali talvez eram recém-convertidos. Pessoas que talvez estavam começando a fé, mas que estavam dentro de uma igreja muito grande, com muito potencial, que estava localizada ali em Efésios. E aí essa mensagem de Paulo aos Efésios está dizendo para eles terem uma nova vida, viverem uma nova vida, entendendo que eles foram salvos, e eles foram salvos pela graça de Deus. Não é pelas obras que eles estavam praticando, porque eles começaram a praticar boas obras, mas aí Paulo dá esse alerta, não é pelas obras que vocês estão sendo salvos, mas é pela graça de Deus. Vocês foram salvos mesmo quando ainda estavam envolvidos totalmente pelo pecado, e Deus, com sua infinita bondade, trouxe a sua graça, nos resgatou, e Ele está trazendo essa orientação para essa igreja. E é interessante porque Ele está falando de salvação, e essa é uma igreja que está envolvida num lugar muito próximo de muita coisa ruim. Tudo que é pecaminoso estava envolvido em volta delas, e Ele está dizendo, olha, vocês têm a salvação pela graça de Deus. Parece com o que nós estamos vivendo hoje, parece o local onde a gente está vivendo hoje, onde a igreja está se posicionada hoje, numa sociedade onde os valores estão totalmente corrompidos, numa sociedade onde muitas coisas que para a gente é errado, para eles é totalmente certo, e aí nós vemos essa mensagem que nós temos uma vida de fé em Deus, para viver pela graça de Deus, para poder causar um impacto nessa sociedade. Meu irmão, eu e você fomos chamados para isso, nós somos salvos pela graça de Deus, para poder causar um impacto nessa sociedade, para poder transformar ambientes, por onde a gente passar, trazer transformação, trazer vida. E por que eu estou falando isso? Porque é desejo de Deus que todos sejam salvos, amém? 1 Timóteo 2, versículo 3, na NVI, fala assim, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos
Fique esperto aí, Gabriel. Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Vou parar aqui. Amém, gente? É desejo de Deus que todos sejam salvos. Salvo do quê? Salvo do pecado. Salvo da morte. É desejo de Deus que todos se tornem seus filhos, filhos amados. É um desejo de Deus levar todos à salvação plena. Vocês estão entendendo isso comigo aqui? Eu estou sozinho. Para que eles experimentem o quê? A justiça de Deus. Sabe o que é interessante? Porque quando a gente fala de salvação, eu não sei vocês, meu irmão, mas se você parar para olhar aonde você estava, talvez alguns anos atrás, antes de conhecer Jesus, eu às vezes faço esse exercício e falo assim, meu Deus do céu, se não fosse por Jesus... Sabe quando alguém fala assim, só Jesus na causa? Só Jesus na causa, estou falando. Se não fosse por Jesus, era para a gente estar morto. Era para a gente estar completamente perdido. Mas graças a Deus, Jesus veio. E veio para nos resgatar, veio para nos tirar de um lugar de trevas e nos levar para um lugar de luz, para um lugar de amor. Esse é o Deus que a gente serve, meu irmão. E quando a gente fala de salvação, é exatamente isso, de um plano de Deus, aonde eu merecia tudo aquilo que era a ira de Deus, aonde eu merecia a morte por causa dos meus pecados. Mas Deus, na sua infinita bondade, envia Jesus Cristo como Salvador. Ele assume o meu lugar, Ele se identifica comigo, Ele me entende, Ele vem como um homem, Ele abre mão de sua glória, Ele vem se identificar conosco e tomar o nosso lugar. Tudo aquilo que era para mim receber, a morte, Ele assume a morte no meu lugar. Ele leva sobre si aquela cruz pesada, Ele leva sobre si, Ele é pendurado no madeiro, Ele assume a maldição do pecado que era destinado para mim. E Ele morre. É triste, mas Ele morre. Mas graças a Deus a gente sabe o final dessa história, amém? Ele ressuscitou. Ele não está sozinho mais, Ele ressuscitou e levou eu e você juntamente com Ele. E hoje nós temos vida juntamente com Cristo, nós somos ressuscitados juntamente com Ele. E Ele nos coloca num lugar hoje celestial, assentado com Ele nas regiões celestiais. Essa é a posição de autoridade que Deus colocou a gente. Agora a gente sabe que isso a gente fala aqui direto, porque nós somos o povo da fé, amém? Nós somos o povo da fé, o povo do rema, então nós estamos sempre declarando essa palavra, nós estamos sempre declarando que nós somos salvos, somos justificados, somos santificados, somos curados, somos prósperos, todas essas palavras nós declaramos aqui, é ou não é verdade? Ou você não é? Não é possível. Nós somos. E o mais interessante é que o que diz lá em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não cometeu pecado, Ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meu irmão, você e eu, nós somos a justiça de Deus. Nós somos comprados por um alto preço de sangue. Não deixa ninguém dizer o contrário. Isso, quando a gente fala sobre fé para a salvação, é relembrar justamente esses fatos, que nós fomos resgatados para uma nova vida. Nós somos comprados por um alto preço. É claro que para a gente poder ter esse entendimento tem que ter fé. É ou não é verdade? Porque se você for falar isso lá fora, talvez muita gente vai virar e falar assim, cara, você ficou maluco. Como assim? Eu estava destinado à morte, eu não fiz nada, eu nasci, eu mal fiz alguma coisa. Mas o fato é que a nossa natureza nasceu pecaminosa. Mas Cristo Jesus morreu no nosso lugar, nos deu o Espírito Santo que nos santifica, que nos purifica, e hoje nós temos o maior Espírito de todos habitando dentro de nós, o Espírito Santo. Nós temos o Deus vivo morando dentro de nós. Nós não temos um Deus de pedra, de madeira, que não fala, que não responde oração. Pelo contrário, meu irmão, nós temos um Deus vivo, que fala, que nos impulsiona, que nos constrange, que nos move, que nos leva a amar, que nos leva a perdoar, que nos leva a andar espalhando a bondade dEle por onde a gente for. Esse é um Deus vivo que a gente serve. Você pode dizer, eu sou vivo, porque Ele vive em mim. Esse é o plano de salvação. Amém? Kenneth Hagin diz num livro dele assim, a justiça lhe dá o privilégio de estar na presença de Deus Pai, como se você nunca tivesse cometido pecado. Olha que forte. O plano de salvação nos dá um livre acesso a Deus, como se a gente não tivesse cometido nenhum pecado. E meu irmão, você tem livre acesso a Deus.
Você tem livre acesso à sala do trono, você não precisa entrar e sair mais, você já está dentro da sala do trono. Esse é o Deus que a gente serve, que nos olha como filhos, que nos olha com amor. É aquele Deus que abraça, coloca um anel no meu dedo, põe uma capa, um pouco de vinho, me dá uma sandália nova e fala: filho, vamos deitar aqui nesse banquete, vamos comer, vamos se alegrar, vamos celebrar. Esse é um Deus vivo, um Deus bom. Amém, gente? Estão entendendo até aqui? E o plano de salvação é justamente isso, eu já falei, a redenção, o resgate da humanidade. O plano dele era resgatar toda a humanidade, e ele cumpriu isso, está consumado. A regeneração, onde nós temos um novo espírito, nosso espírito é recriado a partir do momento que aceitamos Jesus como nosso Salvador. Nós também fomos justificados porque o preço já foi pago, Jesus pagou o preço por nós, então a justificação também vem. E por último vem a santificação, nós somos separados por Deus e o Espírito de Deus nos santifica. Ele testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus e Ele nos ajuda a viver essa vida de fé. Tem um texto muito legal que fala que o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém, gente? E a gente sabe também que a Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E do mesmo jeito que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a incredulidade também. A incredulidade também vem pelo ouvir. Logo, se eu não estou ouvindo a palavra de Deus, eu posso estar dando ouvidos à incredulidade. E aí eu pergunto para você, meu irmão, o que você está ouvindo? Esse ano começou janeiro, primeira semana oficialmente de janeiro, o que tem entrado nos seus ouvidos? O que tem entrado nos seus olhos? O que você está tocando? O que está acontecendo? Você está dando moral para a incredulidade? Ou está dando moral para a fé, ouvindo a palavra de Deus? Nós estamos dando moral para a palavra de Deus, amém, gente? Nós estamos firmados nessa palavra. Essa palavra vai nos levar para mais perto do Senhor, para mais intimidade com o Senhor, para estar mais colado com Ele. Esse é o ano que nós vamos estar mais colado com Jesus. Nada vai te impedir, nada vai te parar, amém? E aí, a gente já falou, né? Essa é a parte da fé. A fé é isso. A fé crê. A fé não é só acreditar. A fé age. A fé não é só ficar parada. A fé tem uma ação correspondente. A fé vai para cima. A fé não somente espera. A fé fala, a fé age, a fé crê mesmo sem ver. Essa é a fé. Amém, gente? Ponto. Já falamos de fé e já falamos de salvação. E por que a gente precisa de fé para a salvação? Porque a nossa fé é instigada quando o assunto é salvação. Alguém já te perguntou assim, você tem certeza da sua salvação? Sempre tem alguém que pergunta isso, né? Você tem certeza da sua salvação? Eu me lembro, montando isso, eu estava lembrando, que alguém me perguntou isso. Eu nasci num lar evangélico, minha família toda é cristã, já contei uns casos aqui da minha avó, todo mundo é crente lá. Cresci fazendo aqui esse teatrinho do exército de Jesus, manjedoura, todos esses negócios. Então nasci na igreja, mas de um tempo passando assim, chegou na adolescência, alguém fez essa pergunta, você tem certeza da sua salvação? E aí eu falei assim, não sei, pode acontecer, não sei se eu tenho. E aí, eu lembro que eu fui para casa do meu pai, eu devia ter uns 13, 14 anos, na época, e nessa época eu tinha pavor de ver filme ou qualquer coisa que a pessoa virava o olho, ficava aquele olho branco, sabe, parecendo só o olho branco, eu morria de medo daquilo. E aí ele botou um filme lá para ver, não vou falar qual era, mas botou um filme lá para ver, e aí foi dormir, era de noite, vamos dormir, ele tem mania de apagar a casa inteira, deixar tudo escuro para dormir. Minha mãe já deixa uma luzinha acesa só para deixar aquele clima assim. Aí eu lembro que nessa noite eu tremi de medo. Eu comecei a tremer de medo, eu morrendo de medo, falei assim, alguém vai me pegar aqui, alguma coisa vai acontecer comigo aqui, aquele bicho do olho virado vai vir para cima de mim, e eu morrendo de medo, comecei a chorar, comecei a gritar, pai, me ajuda aqui, me ajuda, eu não sei o que está acontecendo. E aí eu estava tão desesperado, começando a soluçar e chorar, e aí ele falou assim, olha, você precisa aceitar Jesus.
Ele nem estava assim convertido na época. Você tem que aceitar Jesus, é só Ele que vai resolver esse problema seu. Você lembra dele? Eu falei, lembro, lá da IBD, da escola dominical, lá da igreja, eu lembro de tudo isso. Eu falei assim, mas agora está na hora de você falar diretamente com Ele. E aí meu irmão estava desesperado, tremendo de medo, aquela coisa assim. E aí eu falei assim, Jesus, eu te aceito então, como meu Salvador, igual eu vi lá na igreja. O Senhor está aqui? E fiquei falando, Jesus, Jesus, e tremendo, chorando, e sozinho no coisa escuro. Quando de repente, eu achei que nada ia acontecer, mas aí de repente eu ouvi uma voz. Foi a primeira vez que eu ouvi uma voz de Deus falando, falou assim, eu estou aqui. Eu estou com você. Meu irmão, na hora que ele falou isso, eu estava chorando, né? Veio uma paz dentro de mim. Veio uma calma dentro de mim, eu não sei explicar, mas veio uma calma assim tão grande, eu parei de chorar, parece que eu saí de mim e olhei assim, cara, esse Deus é vivo, esse Jesus é vivo mesmo. E aí eu fiquei doido, eu fiquei tão calmo, que eu dormi assim, tranquilo, dormi, fiquei em paz, fiquei assim, não meu Deus, que coisa boa, não sabia que era isso, era só fazer isso, só que essa foi uma experiência. Depois, passado disso, passou uma semana, mais ou menos, alguém me fez essa mesma pergunta de novo, e aí, você tem certeza da sua salvação? Aí eu falei, tenho, eu fiz oração, eu orei lá no quarto, lá aquele dia lá, ele falou comigo, eu tenho. Só que aí depois eu fiquei assim, mas será que eu tenho mesmo? Porque às vezes a gente tem essa mania, né? Será que eu tenho mesmo? E aí eu fui para um culto, e aí nesse culto o pastor falou assim, você que está aqui, quer aceitar Jesus, essa é a sua hora. Na hora eu falei assim, é minha vez, agora eu tenho que ir, porque eu não tinha feito isso em público. Aí eu fui lá, tinha uns 13, 14 anos, fui lá, aceitei Jesus. E aí, meu irmão, na hora que eu aceitei Jesus, que eu estava lá na frente, eu não senti um arrepio, eu não chorei, ninguém falou nada comigo, não aconteceu nada demais assim, externo. Mas aqui dentro, veio uma convicção, uma certeza, falei assim, agora eu estou firmado em Cristo Jesus, nada mais pode roubar eu dele. Aquela certeza, aquela convicção, não precisou de um fator externo, um sopro, um arrepio, um relâmpago, não, agora eu estou firmado. E aí eu falei, agora eu estou salvo. E aí eu te pergunto, você tem a certeza da sua salvação? Você está firmado em Deus? E aí, para a gente poder agora entrar nos 3 pontos que eu falei e caminhar para o final, abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Agora que nós já entendemos que nós somos salvos, entendemos que eu sou salvo pela graça mediante a fé, eu tenho a fé do tipo de Deus, eu fui resgatado, a graça de Deus toma conta da minha vida, eu sou envolvido de graça e amor, entendendo isso, Filipenses 2, 12, eu vou ler na NVT, aí está na NVT, boa Gabriel, quando eu estava aí, meus 2:12, isso aí, quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções, agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam, olha que legal esse versículo, trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Amém, gente? Na NVI, esse mesmo versículo fala assim, ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor. No meio da revista atualizada, só para falar que tem 3 versões, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Meu irmão, uma vez que recebemos a salvação da parte de Deus pela graça, nós temos uma responsabilidade, continuar desenvolvendo a nossa fé, continuar desenvolvendo também a nossa salvação. Esse é o texto que a gente leu, e Paulo está dizendo isso para os irmãos, para eles poderem continuar desenvolvendo a salvação. Eu fui salvo, mas agora eu preciso continuar jogando lenha nesse lugar. Agora eu preciso continuar jogando palavra nesse lugar. Por quê? Porque se eu não continuar ouvindo a palavra da fé, vai chegar uma hora que eu posso até duvidar se eu fui salvo mesmo ou não. Por isso que eu tenho que continuar investindo na palavra de Deus, continuar investindo em conhecimento de Deus, continuar investindo tempo em oração, continuar investindo tempo para quê? Para que quando essa palavra entrar no meu coração, quando vier coisas contrárias, nada vai tirar aquilo que já está dentro de mim.
Porque, meu irmão, às vezes na empolgação do primeiro amor, nos cultos de conferência, aquela empolgação toda, você está com aquela fé vibrante, você está fervoroso de espírito, você está caminhando muito animado, mas o tempo vai passando, vai chegando coisas, vai chegando aflições, vai chegando situações, você precisa romper, você precisa vencer, chega o amadurecimento, e aí que a sua fé precisa ter uma fé forte. É aí que a sua salvação precisa estar desenvolvida para saber aonde você está em Deus. Por isso que ele diz, desenvolver com afinco, ou trabalhar na sua salvação. Amém, gente? Se eu pudesse deixar então para a gente caminhar para o final, o primeiro ponto, ou um ponto para a gente poder fortalecer a nossa fé e desenvolver a nossa salvação, Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 2, que diz, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Meu irmão, o primeiro ponto que eu queria deixar para você é mantenha os seus olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Mantenha os seus olhos em Cristo Jesus. Pode ser que esse ano de 2025 vai vir tanta coisa tentando tirar os seus olhos de Jesus, tentando te levar, igual o Tarcísio falou aqui, a confiar mais no dinheiro, confiar mais no trabalho, confiar mais em tantas outras coisas. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Talvez até mesmo a religião, o espírito religioso, vai tentar roubar os seus olhos fixos em Jesus. Mas nós não estamos aqui pela religião, nós estamos aqui por Jesus. A nossa salvação não se dá por causa das minhas obras, pelo contrário, se dá por causa de Jesus. Então, a gente gosta de falar que não é a campanha dos 7 elos dourados para garantir a sua salvação no céu, não é isso que vai nos levar para o céu. A campanha de 7 segundas-feiras para alcançar a salvação. Aí na última segunda-feira, o trânsito garrou lá no anel rodoviário, você não conseguiu chegar, e aí você chegou aqui já 9 horas, aí o irmão fala assim, desculpa, chegou tarde demais, acabou o seu tempo de salvação. Meu irmão, não é isso que traz salvação, é a fé no Filho de Deus, Ele que nos torna filhos juntamente com Ele, é a fé em Deus que nos torna salvos, é crer nele que nos torna salvos. Vocês estão entendendo isso? Amém? Então, o primeiro ponto, mantenha os olhos fixos em Jesus. Amém? Tem uma frase de Smith Wigglesworth, falei certo, Rafa? Quase. Vou melhorar. Fala assim, o segredo do sucesso espiritual é uma fome que persiste. É uma condição terrível estar satisfeito com as próprias realizações espirituais. Deus estava e está procurando pessoas famintas e sedentas. Deu para entender? Falei, está cortando aqui, mas deu para entender, não deu? Pessoas famintas pelo Senhor. Então, meu irmão, coloque os seus olhos fixos em Jesus. Mantenha a sua fome, faminto. Eu declaro sobre a sua vida que esse ano você vai ter mais fome de Deus, mais sede de Deus. Eu declaro sobre a sua vida que no nome de Jesus, você não vai ficar 100% satisfeito com o tanto de resposta de oração, com o tanto de tempo com Deus. Pelo contrário, você vai querer muito, muito, muito mais. E você vai entrar nesse lugar de intimidade com Deus. Amém, meu irmão? Então, ter fome, ter sede, é o primeiro ponto. Manter os nossos olhos fixos em Deus. Amém, gente? Segundo ponto. Romanos 12:11 fala assim, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Olha que maravilha, a gente sabe que a salvação, ela tem 3 estágios, passado, presente e salvo em Cristo Jesus, porque já está consumado, já foi feito, Ele já pagou o preço, eu já sou salvo. Presente porque eu sou salvo agora, quando eu aceito Jesus como meu Salvador, imediatamente, instantaneamente, eu sou salvo. E no futuro, porque nós estamos sendo santificados e estamos sendo salvos para ter um corpo glorificado, esperando a volta de Jesus. Aí sim, nós teremos o nosso corpo totalmente glorificado, livre totalmente do pecado, e aí sim, nós encontraremos com Ele na glória. E aí sim, de fato, nós teremos a nossa salvação 100% completa. Vocês estão entendendo até aqui?
Hoje nós vamos ficar até meia-noite. Estou brincando, nós estamos no segundo ponto, falta só um. Mas vocês estão entendendo, gente? Eu fui salvo por esse Cristo. E aí, o que esse segundo ponto fala? Para a gente continuar trabalhando sem vacilar. Continuar trabalhando com firmeza. Continuar trabalhando na minha salvação, entendendo esse lugar de sem andar para trás, sem retroceder. É para frente que a gente anda, irmão. Eu declaro portas abertas sobre a sua vida, portas de oportunidades, respostas que você está precisando, que chega na sua vida, vai chegar. Sabe por quê, meu irmão? Você não vai parar, você não vai retroceder, você vai continuar firme e fervoroso de espírito. Sabe como desenvolver a salvação? Continuar fervoroso de espírito. Tem muita revelação do Espírito para nós nesse ano, meu irmão. Eu gosto sempre de citar, quando eu lembro de fervor de espírito, eu sempre penso em Paulo, que ele fala que teve um homem que foi ao terceiro céu e teve uma revelação que ele nem queria contar, que tamanha revelação que é, depois ele conta a revelação, e eu fico pensando, cara, se ele foi no terceiro céu, por que eu ainda não fui no terceiro céu? Já parou para pensar nisso, Rafa? Meu irmão, está chegando um nível novo de intimidade para você, eu declaro isso em nome de Jesus sobre a sua vida. Amém? Outro ponto, só para selar, Efésios 1,13 vai dizer que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Nós somos selados com o Espírito Santo, aguardando a volta de Cristo. Isso confirma o ponto que eu disse ali, por causa do Espírito Santo que habita dentro de mim, dentro de você, ele é a certeza que nós seremos salvos quando Jesus Cristo vier para nos salvar. Existe um penhor guardado dentro de nós, é o Espírito Santo. Ele te motiva, ele traz essa certeza, ele nos impulsiona. Amém, meu irmão? Tá feliz? Vamos para o último ponto, então? Cadê a turma que falou que ia ficar aqui? Só ficou 2. Pode chamar a música para vir para cá, nós já estamos terminando. E o terceiro e último ponto, Efésios 2:8, a gente leu esse texto, mas só um pedacinho final dele para a gente poder encerrar. Fala assim, vocês são salvos pela graça, vou ler o 2:8, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Meu irmão, eu não faço boas obras para ser salvo, mas porque eu sou salvo, eu faço boas obras. Amém? Não é que eu tenho que fazer várias coisas, mas eu às vezes faço muitas bondades porque eu entendi que eu sou salvo. Você está entendendo até aqui? E uma característica, meu irmão, para a gente continuar desenvolvendo a nossa fé e desenvolvendo a nossa salvação, é continuar praticando boas obras. Como a gente disse aqui, a fé, ela tem uma ação correspondente. E aí nós vamos ver um outro versículo que vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, se eu entendi que eu fui salvo e eu tenho fé, eu pratico boas obras. Que boas obras são essas? Eu levo amor, eu levo a palavra de vida, eu pratico bondade, eu pratico gentileza, levo alimento para as pessoas. Bondade, meu irmão, bondade tem que correr de dentro de nós. Você sabia que outras religiões ou outras seitas, eles levam esse ponto de bondade, de espalhar bondade, muito mais a sério, talvez, que até o próprio povo cristão? Eu estava estudando outro dia sobre um certo pessoal, não vou citar quem, mas eles têm como parâmetro, base, fazer boas ações. Quanto mais boas ações eles fizerem, mais o universo precisa pagar eles de volta pelas boas ações que eles fazem. E eles acreditam isso com muito afinco, falando assim, não, se eu fizer hoje, eu vou receber multiplicado 10 ou 100 vezes mais aquilo que eu fiz. O universo vai ficar me devendo, por isso que eu pratico boas coisas. E aí você quer fazer uma bondade para essas pessoas, você faz uma bondade, eles quase que não aceitam essa bondade, falam assim, não, o que eu posso fazer agora? Não, toma aqui alguma coisa, por quê? Eles não querem que você ficar devendo de bondade também. Então, se você faz algo bom para ele, fala assim, vou te ajudar com o seu pneu. Não, então vou te ajudar com outra coisa aqui. Eles não deixam dever nada. Gente do céu, imagina se o povo cristão fosse exatamente assim.
Não, meu irmão, vou te ajudar a carregar umas coisas ali. Tem alguém empurrando o carro, vou empurrar o carro. Esse dia eu estava numa coisa ali, o pessoal, eu estava indo embora e tinha um cara com o carro, estava empurrando o carro. E aí estava passando em frente ao bar. E aí do nada, 2 caras saíram do bar correndo, foram empurrar o carro do cara que estava empurrando o carro. Nem conhece. Eu falei assim, não, velho, eu nem vi. Olha para você ver, eu mesmo nem vi. Falei assim, não, podia ter ido lá empurrar, né? Eu nem vi. Mas olha para você ver, o pessoal está fazendo talvez mais boas obras do que a gente. Eu não estou falando isso para te constranger, pelo contrário, eu estou falando isso para nos impulsionar, amém? Para a gente continuar desenvolvendo a nossa fé, desenvolvendo a nossa salvação, praticando boas obras. Colocar isso não como um ponto de ser salvo ou não, mas porque eu sou salvo, porque eu sou resgatado, eu quero levar outras pessoas também a ser resgatadas. Porque eu entendi que eu fui salvo em Cristo Jesus, eu quero levar também outras pessoas a serem salvas por Cristo Jesus. Mesmo que às vezes eu só preciso praticar uma boa ação, mesmo às vezes que eu preciso apenas dar algum alimento, às vezes dar um dinheiro, dar uma ajuda, carregar alguma coisa, fornecer uma atenção, arrumar um aplicativo no celular. Às vezes tem isso, né? Não, deixa eu ver como é que eu apaguei as fotos tudo aqui. Não, vou te ajudar. Você apagou, vou tirar. Boas obras, acaba sendo boas obras também. Vocês estão entendendo, gente? E para a gente poder encerrar, Efésios 6, 16, 17, fala assim, em todas... que isso, agora eu vi. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunham a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Peguei só um trechinho das armaduras da fé, mas as armaduras espirituais, mas o que eu quero dizer com isso? Em todo momento, irmão, levante o escudo da fé. Seja fortalecido de fé, desenvolvendo a sua fé. O que é isso? Eu não vou falar aquilo que eu estou vendo, eu vou falar aquilo que eu quero ver. Eu vou dizer, mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que seja impossível, eu vou declarar a palavra de Deus. Nós somos o povo da fé, amém? E quem crê, fala. Se você crê, você fala. Você só não vai falar se você não crê. Agora, se eu creio, eu falo, eu coloco para fora, eu declaro, vai acontecer, esse vai ser o melhor ano da minha vida, esse é o ano que a minha família vai se converter, esse é o ano que aqueles primos meus vão se converter, esse é o ano onde eu vou prosperar em nome de Jesus, eu vou continuar crescendo, mesmo que eu já sou próspero, amém, gente? Mas esse é o ano que vai expandir os negócios, eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida, negócios crescendo, multiplicando, portas se abrindo, familiares se convertendo, em nome de Jesus. Então, continua desenvolvendo a fé. E para encerrar de fato, não deixa nada roubar a sua fé. Não deixa as distrações tomar conta da sua vida, irmão. Não perca tempo esse ano. Amém? Vamos combinar? Nós não vamos perder tempo. Nós vamos parar de perder tempo. Ficar ouvindo, às vezes, gente que nem convertido nem da palavra da fé a gente está ouvindo e está levando aqueles ensinamentos como verdade para a nossa vida. Não, o cara falou no vídeo lá no Instagram, é verdade, é isso que ele falou, é verdade. Não, meu irmão, se apega à palavra de Deus. É a palavra de Deus que determina o nosso futuro, o nosso presente, é Ele que conduz as nossas vidas. Vamos parar de perder tempo, amém? Vamos continuar firme, amém? Fica seus olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Tenha uma fé vibrante e fervor de espírito. E coloque em prática de boas obras, não fica parado. Amém? Fica de pé no seu lugar. Nós vamos estar encerrando, vamos cantar uma canção. Enquanto a gente canta essa canção, meu irmão, nós vamos fazer diferente. Você vai cantar essa canção, mas eu quero te convidar a orar, de fato. Nós estamos num culto sobre vida de fé, entendendo que nós somos salvos, e eu quero te convidar nessa noite a orar com fé. Nós vamos cantar essa música, mas você vai cantar essa música com fé. Você vai declarar a palavra de Deus. O que você tem para declarar esse ano? O que você está vendo aí que é impossível e você precisa declarar? Essa é a hora de declarar a palavra de Deus.
Tem alguma doença tentando te pegar? Você vai declarar: eu sou curado no nome de Jesus. A cura já está chegando, a cura já está em mim. Eu sou curado. Doença não pode me pegar, não pode me paralisar. O medo não vai me pegar. Essa é uma noite de você declarar a palavra, meu irmão, sobre a sua família, sobre a sua casa. Amém? Essa é a hora. Pai, nós te agradecemos essa noite, louvamos ao Senhor por essa palavra. Deus, saímos deste lugar com muito mais fé no Senhor, crendo que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé, que nós somos resgatados, que existe um plano de salvação, que existe propósito para a minha vida. Eu te agradeço, Pai, por isso. Declaramos, Senhor, que esse será o melhor ano das nossas vidas. Declaramos que o Senhor tem muito mais, infinitamente mais para fazer no nosso meio, na nossa casa, na nossa família, na nossa empresa, no nosso trabalho, por onde a gente passar. Nós cremos que o Senhor está conosco. Eu te agradeço, Pai, no nome de Jesus.